Boa noite, bem-vindos ao programa Mosef. Nos próximos dias 18 e 19 de março, realiza-se a primeira conferência temática do Mosef ao longo deste ano de 2015. O setor é agricultura e pescas e o tema, os desafios da agroindústria em Moçambique, da subsistência à sustentabilidade. Mas não vamos esperar pela conferência para iniciar a discussão. No programa de hoje temos já um frente a frente entre dois distintos convidados que são personalidades ligadas há muito ao setor. Engenheiro João Carrilho, ex-vice-ministro da Agricultura, investigador ligado à área da agricultura, desenvolvimento rural e segurança alimentar, e o Dr. António Soto, presidente da Comissão Executiva da GAPI. Muito obrigada a ambos pela vossa presença e para moderar este frente a frente, ao meu lado está o Tomás Vieira Mário. Tomás, mais uma vez. E vamos então dar o pontapé de saída neste debate. Engenheiro João Carrilho, eu começaria por si. Temos aqui um tema que é bastante abrangente, os desafios da agroindústria em Moçambique, da subsistência à sustentabilidade. Qual é, assim, a sua visão geral sobre este tema? Obrigado por esta oportunidade. A visão geral que eu tenho do tema é o seguinte: nós neste momento a agricultura, mesmo a de subsistência, tem um papel fundamental porque contribui para a paz em Moçambique. Quer dizer, nós temos 70% da nossa população a fazer agricultura. Portanto, independentemente dos papéis normais de produzir alimentos, garantir a subsistência, etc., temos que olhar que esta é a atividade de 2/3 da nossa população. Portanto, nós sabemos que o desenvolvimento da agricultura, quando os países se desenvolvem, a população agrícola é 30%, há países em que é menos de 5%, não é verdade? Mas até se lá chegar, alguma coisa tem que ser feita. É verdade que o futuro prepara-se hoje. E a maneira de preparar o futuro é trabalhar com essas pessoas. Portanto, para mim, a primeira coisa que me aparece quando se fala de agroindústria, agricultura, subsistência alimentar, sustentabilidade, vamos olhar com atenção para o setor familiar da agricultura. Setor familiar. Dr. António Soto, temos 36 milhões de hectares de terra arável, dos quais apenas 10% estão em uso e, como dizia o engenheiro João Carrilho, a maior parte desses, cerca de 90%, no setor familiar. Quais são para si os principais desafios para que o setor possa desenvolver-se de forma sustentável? Antes de responder claramente, permita-me saudar o Mosef por organizar estes debates. E é um debate que me diz muito em termos profissionais e, em particular, não só o setor da agricultura, o agronegócio, como também o outro lado da moeda, que é o sistema financeiro adequado a responder aos desafios deste setor. Este tema, e antes de entrar na resposta direta à sua questão, diz-me muito a mim profissionalmente, porque é um debate que nos persegue desde que em 1987 foi implementado o Programa de Ajustamento Estrutural. O Programa de Ajustamento Estrutural introduziu alterações profundas na maneira de ver este tema. Anteriormente a isso, a filosofia era a socialização do campo, saltámos desse extremo para um outro extremo, para uma privatização descomandada, que produziu efeitos muito perversos e, portanto, o problema que hoje, e eu, na generalidade, eu concordo com o que o engenheiro, portanto, neste momento não vamos ter debate, contradição nesta área, porque eu concordo com o que ele chama a atenção. Esta é uma área que é de estratégia política do país. E por causa do que ele diz. A agricultura não é meramente uma questão de alimentos. É uma questão de equidade social, de equidade regional, de estabilidade política e que não tem sido devidamente tratada pelos nossos decisores políticos e nem suficientemente bem entendida por alguns dos nossos parceiros da cooperação. Na situação e este é um debate, ele está por detrás da criação da instituição que eu hoje dirijo, que é a GAPI,
que também no próximo mês de março faz 25 anos. Portanto, é um debate em que eu me envolvo há 25 anos. O assunto é que, para mim, como questão central, é que desde o momento zero, os 40 anos da nossa independência, até hoje, não se deu suficiente atenção àquilo que é para mim fundamental, que é a existência, que é a promoção, que é o estímulo a uma classe média empresarial com raízes empresariais, particularmente no setor agri. E isto não entra em contradição com aquilo que o engenheiro João Carrilho considera prioritário, que é o setor familiar. Eu também acho que o setor familiar, porque são 70% da população, mas há que introduzir novos tipos. Este operador que é capaz de inovar, que é capaz de criar valor acrescentado, portanto, e não entregar todo o setor do agronegócio às mega empresas. Para já, eu iria ficar com isso. Eu queria voltar ao engenheiro João Carrilho. Mencionou um aspecto que me parece fundamental, de que a agricultura familiar também é uma questão até de paz, de estabilidade política do país. Como quem diz, uma situação desfavorável ao setor pode ser fator de instabilidade. Está a ser. Está sendo, diz o Dr. Souto. Mas nós, desde 1975, primeira nossa Constituição da República, até hoje, reafirmamos na lei fundamental que a agricultura é a base do desenvolvimento. No entanto, isso jamais se refletiu nas políticas agrárias do país. O que é que aconteceu ao longo desses 40 anos? Porque a pergunta é essa, o que aconteceu afinal? Porque reafirmamos sempre este princípio constitucional. Ao longo de 40 anos de independência. O que aconteceu? Não sei, se eu soubesse, é a pergunta que me faria milionário. Conheço o engenheiro João Carlos desde há muitos anos, esteve na área desde jovem, por isso a pergunta está bem dirigida. Eu acho que foram surgindo. O que é que significa priorizar? Isso talvez seria bom vermos. Há vários aspectos aí. Qual é o orçamento que é destinado ao setor? Qual é a quantidade de quadros e de recursos que são lá colocados? Qual é a coerência das políticas que são feitas em relação a esse setor, etc. Eu penso que o que nos está a faltar é a consciência de que o Estado tem de intervir. O setor familiar não vai desenvolver-se por causa das forças de mercado. É preciso haver uma intervenção do Estado. Naturalmente que o setor familiar não vive sozinho. Como estava a dizer o Souto com razão, isto aqui é uma combinação de coisas. Você tem que ter o pequeno, o médio, o grande, todos esses são necessários para o país, a sua própria função. Mas eu penso que este é o problema principal. Nós temos que concordar todos que este setor, para se tornar viável, para ter a tal função de paz que nós queremos, não é assim? É preciso uma ajuda, é preciso uma intervenção. Olhe para o que se passa noutros países, noutros lugares do mundo. Viveram 50 anos de uma política estável agrícola, com subsídios, não é verdade? Porque quando a gente dizia que a prioridade é a agricultura, também dizíamos que a indústria é o seu fator dinamizador. Não é? Portanto, havia uma relação... Havia uma relação entre as duas coisas, porque à medida que você vai desenvolvendo a agricultura e à medida que vai criando novos classes médias na agricultura, vai libertando pessoas. Onde é que ficam estas pessoas? O que é que faz delas? O que é que faz delas? Deita fora? O que é que são estas pessoas? Pergunte-se, eu sugiro isto também ao Souto, pergunte-se a si próprio, o que é que faz que um agricultor camponês deste país, que sofre de sol a sol, não é? Invista tudo o que tem para mandar o seu filho estudar? Por que é que ele faz isto? É para voltar para lá, para também andar... Enxada curta. De sol a sol. O que é que faz com que uma pessoa de tão poucos recursos, faz tanto sofrimento, não é assim, para os seus filhos estudarem?
João, eu queria fazer aí uma nota de atenção. O Estado tem, obviamente, um papel em tudo da economia, mas na nossa situação eu tenho receios, tenho reservas sobre que papel do Estado. É preciso acautelar. Mas não discuto o princípio. Não discuto o princípio. Deve ter um papel. Não discuto o princípio. Quero saber qual é o nível de intervenção. O Estado tem a responsabilidade primeira, mas já lá vamos. O facto é que eu não posso imaginar que o Estado seja o executor, como eram as empresas estatais e por aí fora. Isso já provou, nem sequer nessas redes de extensionistas estatais ineficientes. Portanto, o Estado tem que gerir a atividade macroeconómica. E vamos lá ver agora, tentando responder um pouco a esta questão. Uma das principais, no meu entender, uma das principais razões do falhanço da agricultura é precisamente as políticas erráticas do Estado ao longo destes 40 anos. Como eu recordei há pouco, começou-se pela socialização, não é? E andamos de uma política para outra, e este setor em particular, a agricultura, e em particular aquilo que é uma preocupação importante para mim, que é a emergência de um setor privado nacional com raízes particularmente no setor rural, isto não se faz em 5 anos, em 10 anos. Isto é uma intervenção de gerações, estamos de acordo nisso. Ora, o que nós vemos é que se há setor do nosso Estado que tem sido mais errático, vejam só o número de ministros que por ali passaram, cada um com as suas diferentes posições. Vejam o tipo de destruição de memória institucional. Não há continuidade nas políticas. Vejam o que tem acontecido às instituições de investigação científica, o abandono em que elas se encontram. Portanto, digamos, para cada governação parece que temos uma estratégia, uma política diferente. E não temos sido capazes de ver que isto é um assunto de gerações e que precisa de instituições, precisa de operadores, a diversidade destes operadores, estamos de acordo, e isto para mim, volto à questão, quando eu interrompi, eu peço desculpas, quando eu disse que já está acontecendo, quer dizer, nós temos, nos nossos centros urbanos, à volta, temos uma bomba relógio de milhões de jovens que migraram do campo, e não é só por causa da guerra, é que a migração continua, porque não há capacidade de absorver, de criar postos de trabalho, de criar qualidade de vida nas zonas rurais, porque a agricultura não está a desenvolver o seu papel. Então, o assunto da agricultura e dos erros de política neste setor estão a conduzir o nosso país para inequidades perigosas, para diferenciações regionais perigosas e para ineficiência daquilo que é o nosso maior ativo nacional, que é a agricultura. Posso tomar aqui esta oportunidade? Eu gostei da frase dele, errática. Não necessariamente errada. Errado. Quer dizer, inconsistente. Mas o engenheiro... Continua. Não, mas o engenheiro João Carrilho esteve no governo, portanto, entre 2005 e 2010. Mas não o responsabilizemos por isso. Mas o que eu queria perceber são as minhas responsabilidades. Mas partilhe connosco esse processo e essa evolução, vá lá, como é que responde a um comentário desses, tendo estado no governo e sendo responsável também pelas políticas? Eu acho que o problema é, de facto, uma permanência, termos uma estabilidade de uma política e que tem que ser um consenso nacional, não é só do setor. Quer dizer, não é só o nível do setor. Porque, por exemplo, ele está a falar das políticas macroeconómicas, da política fiscal, etc. Se a gente decide que vai dar subsídios, não pode dar hoje subsídios e tirar amanhã. Obviamente que os subsídios são temporários, nenhum subsídio é de longo prazo, não é verdade? Mas tem que haver um mínimo de estabilidade. A pessoa tem que dizer assim, eu vou trabalhar e nos próximos 10 anos ou 15 anos, não é assim? Posso passar 2 anos a fazer um sistema de irrigação, quer dizer, ele vai conseguir recuperar o seu investimento. Se ele não tiver essa garantia, ele diz, qual é a solução mais fácil? Vender roupa usada. Boutique inclina. Não é assim que se diz? A gente inclina-se para comprar, não é? Sim. Então aquilo é boutique inclina. Então, está a ver? Portanto, isto resolve de curto prazo, mas não resolve de longo prazo. Agora, o consenso nacional deve ser em torno de um Estado
mais interventivo, com um papel mais forte, ou em torno de a emergência de uma classe média empresarial? Porque isso vai definir depois, não é contraditório, mas vai definir as prioridades que se estabelecem. Não é contraditório, é preciso clarificar aonde é que o Estado, como é que o Estado deve intervir. O Estado é essencialmente um regulador. E, portanto, um regulador de meios, de instrumentos, não é um executor. Quando o Estado, em muitos casos, tem intervido como executor desde aquilo que eu digo muitas vezes, por exemplo, essa questão dos subsídios. Subsídios sim, mas subsídios transparentes. Subsídios transparentes que todos saibam com o que é que podem contar. Não são subsídios dirigidos ocasionalmente. Portanto, a intervenção do Estado deve ser medida para criar espaço e não expulsar. Criar espaço para que haja um camponês com maiores rendimentos, com maior acesso à tecnologia, para que haja espaço para o crescimento de um empresariado nacional, uma classe média, e para que as receitas e para atrair investimentos de grandes empresas. Portanto, as questões sobre a intervenção do Estado, acho que estamos de acordo. Sim. Temos que ter muita cautela pelos maus hábitos que temos. Obviamente. Porque agora, vamos lá, talvez, descer um pouco mais de forma concreta. Que políticas, de facto, devem ser adotadas para que o agricultor de subsistência passe dessa situação de que não sabe se tem milho, não tem feijão no próximo mês e tenha segurança alimentar? O que é preciso fazer? Não, isso aí é tal pergunta de não sei quantos milhões de dólares. O problema, eu acho que esta é a grande virtude deste MOSEF. Quer dizer, estas políticas têm que ser construídas conjuntamente. Exato. Eu tenho uma ideia, ele tem outra ideia, cada um tem as suas ideias, mas temos que construí-lo conjuntamente, não só para ganhar aquilo que são as ideias dos que passaram, como dos que estão, como dos que virão, senão não há o tal longo prazo aqui garantido, não é verdade? Portanto, eu penso que a primeira coisa que eu faria era promover a construção de uma espécie de contrato, contrato social sobre este assunto. Na verdade, nós precisamos de ter um consenso sobre isto e que quando se diz uma coisa, não há outro que grita ao lado porque não se atendeu à sua preocupação. É assim porque é assim. Não é? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Existe um subsídio à energia elétrica que é utilizada para sistemas de irrigação, etc. Existe. Sinceramente, quantas pessoas usam esse sistema em Moçambique? Pois. Quer dizer, provavelmente há outras coisas onde podemos intervir. Mas não tenho a veleidade sequer de tentar responder ao que diz o Tomás Vieira Amaral. Acho que há várias coisas que é preciso fazer. Temos de trabalhar no sistema da educação, temos de trabalhar no sistema das infraestruturas, temos de trabalhar na promoção da agroindústria. Por exemplo, a gente diz, Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, Ministério da Agricultura e Indústria Ligeira. Já houve aqui uma Secretaria de Estado de Indústria Ligeira e Alimentar, não é verdade? Quer dizer, a gente não sabe muito bem como é que isto vai ser, não é? Mas que a primeira coisa que temos que concordar todos é que há um papel para todos, é preciso a intervenção do Estado e precisamos ter uma política formulada, pelo menos com algum consenso das linhas estruturais, para o longo prazo. Tomás, eu de facto também, se tivéssemos a resposta à sua questão, não estávamos aqui. Mas posso partilhar o que é que, como eu disse, ao longo destes 25 anos, o debate que temos vindo a realizar, e desculpa, não quero aqui fazer publicidade da HPI, mas é o exemplo que eu tenho mais de mão, que é uma sociedade financeira de desenvolvimento, é uma instituição financeira de desenvolvimento, coparticipada pelo Estado. O Estado é acionista desta instituição e temos procurado desenvolver soluções para algumas destas questões. Posso partilhar, por exemplo, em relação aos pequenos agricultores ou talvez camponeses, não é possível haver uma intervenção individual,
Portanto, nós construímos modelos de criar organizações de produtores, onde eles, por exemplo, temos o caso da Icuro, em Nampula, que abrange cerca de 20 mil famílias camponesas. Portanto, é uma empresa comercial, onde as suas associações participam. Estamos a replicar, e nós também investimos, participamos e conseguimos captar recursos para canalizar recursos financeiros e tecnologia e acesso a mercados. É um exemplo, não vou aqui prolongar. Há outros, estamos a replicar este modelo para outras regiões do país. Este é um assunto. Portanto, isto permite que os pequenos produtores melhorem os seus rendimentos, tenham uma relação mais win-win com o mercado. Outro tipo de intervenção é pensar que não se resolve, quer dizer, a promoção daquilo que eu refiro como prioritário e como importante, que é a promoção desta classe média de raízes, não se faz com crédito, não é com dívida, não é com mais dívida. É uma combinação, e isso é uma metodologia que desenvolvemos ao longo destes anos, é uma combinação de instrumentos de capacitação empresarial com instrumentos financeiros. E estamos a fazer isto e mostrando que é uma metodologia válida, tem sucesso. E fomos agora selecionados para um programa para replicar isto em parceria com uma organização da Índia. Portanto, temos este tipo, não vou aqui agora relatar todas estas experiências, mas é só para dizer que em Moçambique, existem várias experiências, são válidas. E por isso partilho da saudação. O MOSEF é um fórum que nos permite partilhar algumas destas experiências. Infelizmente, e deixem-me terminar com esta nota um bocado negativa, infelizmente o nosso governo, ele próprio, pouquíssimos são os membros do nosso governo que perceberam o quão válido são algumas destas iniciativas. Além do mais, e se falamos em subsídios, etc., a HPI, uma instituição financeira de desenvolvimento participada pelo Estado, é tratada como qualquer outra empresa comercial. E temos que ir a concursos, concorrendo com ONGs internacionais que não prestam contas ao governo de Moçambique, que não pagam um cêntimo de impostos e, portanto, isto são políticas, quando eu digo políticas erráticas, neste caso eu diria política errada da parte do Estado, que não promove as suas instituições, porque uma das grandes fragilidades que temos em Moçambique é a fragilidade também institucional, começando pelo próprio Estado. Desculpem, esteve longo. Vamos retomar a discussão na segunda parte deste programa. Vamos para um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Estamos de volta à segunda parte deste programa MOSEF e na edição de hoje temos um frente a frente entre dois convidados, o engenheiro João Carrilho, ex-vice-ministro da Agricultura, e o Dr. António Souto, presidente da Comissão Executiva da GAPI. Engenheiro João Carrilho, na primeira parte do programa passou aqui uma mensagem muito clara que a agricultura não é só uma questão económica, é uma questão política, é uma questão social. Então, pegando na ideia de há pouco falava do consenso nacional, prioridades, quais é que são? Eu trabalharia em 3 ou 4 prioridades. Primeiro, nós temos que ver esta área da economia. Esta área da economia é muito importante. Qual pode ser a política fiscal, pode ser as políticas de crédito, enfim, este é um conjunto importante. Há uma outra área que eu acho que é importante, que é a tecnologia. Quer dizer, quando você melhora os conhecimentos das pessoas, é muito importante. Mas também tem uma terceira área que eu não gostaria que fosse abandonada, que é a área social, cultural, antropológica, as instituições sociais. Nenhuma das outras funciona se não tem este apoio. Portanto, eu penso que estas 3 áreas, se nós conseguíssemos desenvolver o consenso nestas 3 áreas, acho que teríamos feito uma contribuição. Obviamente que daqui a 2 anos há de haver uma outra conferência que vai dizer que não era nada assim, era assado, porque isto aqui é política mesmo. Mas lance uma ideia assim para o consenso, uma medida concreta. Eu diria ligações entre o setor familiar e o setor privado. Ora, aí está uma boa deixa para o Dr. Souto. Esta é uma área em que é preciso termos cuidado. Quer dizer, hoje estamos a pô-los contra como se fossem alternativas. Eles não são, eles são complementares.
Mas esse é um grande desafio, não é? Essa enorme. ligação, aliás, a política, o plano estratégico que está em vigor para o desenvolvimento do setor, coloca isso como uma visão estratégica, a transição da agricultura de subsistência para a agricultura virada ao mercado. Dr. Souto, como é que defende que se faça essa ligação? Em primeiro lugar, através de instituições adequadas. Em primeiro lugar, eu estou de acordo, eu partilho que vamos priorizar isto e considerar que setor privado e setor familiar não são contraditórios. Eles são a mesma área porque vivem integradamente. Os conflitos têm surgido, e uma vez mais, por políticas do Estado que priorizam o crescimento só de megaprojetos. Isso tem suscitado esta interpretação de que o setor privado, isto não é setor privado, isto é o setor grande privado, porque há muitas empresas privadas que dependem e interagem e fazem crescer o setor familiar. Mas deixe-me considerar que para se realizar isto é preciso, e uma vez mais permita-me recorrer à minha experiência, é preciso desenvolver instituições com competência para isso. Eu corrigiria, se me permite, João Carrilho, que eu não diria política de crédito, eu diria de forma mais abrangente políticas de financiamento. Porque não é necessariamente só crédito. E deixe-me dar aqui um exemplo concreto. Nós estamos neste momento a desenhar um programa para promover jovens empresários no setor agro, que é o AgroJovem. E esperamos lançar dentro de poucas semanas. Onde um dos instrumentos é capitalizar uma nova geração. Temos o apoio, felizmente, um dos parceiros, neste caso a Dinamarca, percebeu a relevância destes temas que estamos aqui a discutir e apoiou-nos, está-nos apoiando, a nós, juntamente com o Ministério da Agricultura, naquele programa que já está a funcionar, que é o AgroInvest, e que tem uma componente dirigida à formação de jovens empresários, onde haverá uma componente que, em função do desempenho, e estamos de acordo, não é andar a distribuir dinheiro como aos 7 bis e essas coisas de ONGs erráticas. Não é nesse sentido. É responder àqueles que têm bom desempenho. De início, o nosso projeto está desenhado, não vou falar agora sobre ele, mas para que, num certo momento, essa juventude seja capitalizada, parte do financiamento seja convertida em capital próprio. São iniciativas, nós fazemos isto que fazemos, é uma gota d'água no oceano, mas se o Estado tomar a sério este tipo de experiências de instituições nacionais, poderá desenvolver respostas mais abrangentes, de maior dimensão à questão que vocês colocam. E, portanto, eu partilho esta preocupação do João Carrilho, que é preciso, e que, permitam-me só mais uma coisa, que é, isto não se faz só com gente da agricultura. Isto é transversal. É um assunto que abrange, não é só o setor privado ou o setor familiar, não é só gente da agricultura, é as várias instituições públicas que têm que intervir. E, uma vez mais, o MOSEF, ao chamar à participação desta diversidade, acho que é uma porta de entrada para esclarecer isto. Eu estava aqui a querer reagir, porque parece que o GAP só tem boas experiências. Quer dizer, há muitas instituições que têm boas e más experiências. Concordas que há mais outras instituições que também têm boas experiências? O facto é o seguinte, João Carrilho, o facto é o seguinte, é que temos 25 anos e podemos refletir sobre as más experiências. Não as apagamos da história. Correto. Então, não as apagamos da história. E isto que tem acontecido de não haver memória institucional é um dos graves problemas da descontinuidade, etc. E, portanto, nós temos em casa uma boa lista das más experiências, dos erros que é isso que quero dizer. Quer dizer, este consenso, não é? Tem que ser fabricado em cima não só também dos erros cometidos. Exatamente, não só dos sucessos. Exatamente. Também dos erros. Mas depois no fim tem que ser um ato de coragem. No fim tem de ser um ato de coragem. Como estávamos a conversar há bocado, a política é a arte de gerir diferenças. A política é a arte de gerir diferenças.
Olha, há de haver não vamos satisfazer a todos, ninguém vai ficar, não vai haver uma, não é? Mas vai haver um contrato, vai haver um negócio, vai haver um consenso sobre algumas coisas. Portanto, eu acho que isto é muito importante. Eu concordo com isto. E, por exemplo, estamos muito obcecados com o nosso crescimento do PIB, 7 e muitos por cento, 8%, etc. Eu ficaria mais confortado se o crescimento não fosse tão rápido, mas uma parte dos recursos disponíveis, em vez de induzirem crescimentos rápidos não sustentáveis, fossem induzir crescimentos de longo prazo sustentáveis. E estamos de acordo, parte dos recursos públicos devem ser canalizados para investimento em infraestruturas, em sistemas de regadios, em sistemas de estradas rurais, etc. Mas coisas onde o Estado intervém não para depois ser ele o gestor. Temos, por exemplo, esses erros de andarem a fazer silos que depois ficam lá paralisados, porque não é função do Estado. Silos e outras infraestruturas que são do Estado, em vez de interagirem logo com os diferentes segmentos privados. Eu prefiro esta definição de diferentes segmentos privados, inclui o setor familiar, inclui as pequenas empresas, são diferentes segmentos que têm diferentes acessos a mercados, diferentes acessos a recursos, etc. Portanto, em relação a cada setor, fazer políticas adequadas para cada um destes setores. Eu ouvi esta semana, quando as novas comissões parlamentares foram constituídas, ouvi o presidente da Comissão da Agricultura e Terra e Ambiente, o deputado Mucanheia, a dizer que uma das apostas da comissão é ajudar com que a agricultura deixe de ser um setor de risco. Porque tem um pouco esta anátema, esta imagem de que é arriscado investir na agricultura. O que esse assunto leva-vos a pensar? Bom, esse assunto leva a pensar que, primeiro, a agricultura, neste momento, se fosse um setor de risco, o país estava em risco. Porque é agrícola, pois. É de risco quando a gente fala em créditos, em finanças, etc. Mas a agricultura, na perspectiva dos bancos, é um risco. Para muita gente, a agricultura é o setor mais safo que existe, mais seguro que há. Não é? Tenho ali a terra, tenho ali o mínimo eu como, não é? Portanto, eu acho que a gente... Ele tem uma certa razão, obviamente. Quem sou eu para pôr em causa essa questão? Mas eu acho que há algumas coisas que se podem fazer. E uma delas é a tal questão das instituições, das infraestruturas, para tornar mais viável o setor do ponto de vista económico. Mas cá estamos nós sempre a agarrar a agricultura como economia. E as outras partes da agricultura, não é assim? Quer dizer, não podemos estar à espera que aquilo funcione. Aquilo que a agricultura gasta é aquilo que a agricultura ganha. Há outras coisas que a agricultura ganha... Que não são materiais. Que não são materiais. Bem, e a conta não pode ser fechada ali, só naquele bocadinho. João, eu percebo a tua comentário diplomático que não é... Bem, é óbvio que a agricultura é um setor de alto risco. E é um setor de alto risco, a começar pelos milhões de cidadãos, famílias, que dependem, cuja autossubsistência depende se o milho apanhou uma praga, ou apanhou uma ceia, ou apanhou uma seca. Mas, portanto, a agricultura é um setor de alto risco. E porquê é que é de alto risco? E porquê é que é de menos risco em alguns outros países? Precisamente, e uma vez mais, por causa da rede de serviços, das redes institucionais. Portanto, uma agricultura de sequeiro está sempre sujeita às intempéries. Uma agricultura de regadio permite gerir melhor o acesso à água. Todo um conjunto de fatores. Voltando ao sistema financeiro, este país não tem um sistema de seguro, não tem um sistema de seguro para nenhum agricultor. Portanto, o setor, e portanto não atrai investimentos. E portanto esse é um dos fatores que inibe o surgimento, o alto risco na agricultura é um dos fatores que inibe o surgimento de uma classe empresarial nacional, aí é um fator que inibe
o crescimento de alguns produtores familiares para ser, porque eles não conseguem acumular, acumulam durante 2, 3 anos, vem uma cheia, destrói tudo, vem uma seca, destrói tudo, vem uma praga, destrói tudo. E o Estado não está a conseguir responder, as políticas nacionais não estão a conseguir responder à atenuação destes riscos, destes vários fatores da risco. Mas essa é a pergunta que faz o portanto, Tomás Vera Amaro. O que é que o Estado deve fazer? Deve fazer irrigação? Deve fazer... Portanto, nós temos, de facto, é que, primeiro... Deve investir mais seriamente na investigação. Isto é um aspecto importante, que não está a fazê-lo. O que quero sugerir é que, se houver um debate sobre isto, vai ser possível identificar estas áreas. Porque umas gastam muito... Você hoje faz 1 hectare de regadio. Quanto é que custa 1 hectare de regadio? Depende das zonas. 50 mil meticais, pelo menos. Sim, eu vi umas contas no outro dia que custava acima de $8.000 por hectare. Veja lá. Quer dizer, isto é para 1 hectare. Para reduzir o tal risco das intempéries. Exatamente. A gente temos que saber até onde vamos com cada uma das coisas. Mas eu fiz a pergunta porque algumas pessoas, pegam nessa deixa de risco e dizem, portanto, devíamos ir para a privatização, porque assim podemos levar a terra ao mercado. É essa a ideia que existe? Que devíamos levar o que é o mercado? Privatização da terra. Não, isso é outra assunto. Porque aí já o banco tem a terra como seguro. A pergunta, eles se aceitam. Nenhum banco aceita a terra como garantia. O ponto é que esse não é o assunto. O debate sobre a privatização. Sim, não é esse o debate. Não é o debate da... Não é determinante para o desenvolvimento do setor? Não, pode ser, mas não... Não é determinante. Pode ter algum peso em algumas decisões de certo tipo de investimentos, mas não é de maneira nenhuma o fator determinante. O ponto principal da agricultura não é o regime de propriedade da terra. Não é. Estamos consensuais. Um dos pontos principais em que parece haver consenso é em relação à capacidade de produção e à produtividade, não é? Que é um dos focos que exige atenção urgente, e isso também depois afeta a ligação do setor familiar ao setor privado, porque está sempre em causa a produtividade e a capacidade de produção. Assistimos às vezes, temos, enfim, contacto também com alguns produtores e vemos às vezes uma certa relutância, ou seja, às vezes mesmo tendo acesso, por exemplo, aos insumos, à semente melhorada, o produtor é relutante ou hesita em adotar. Porquê é que isto acontece? Porque é averso ao risco de que este ano tem uma semente desta maneira, do outro ano já não tem, este ano o preço está de uma certa maneira e faz grandes quantidades de girassol, mas no ano seguinte o girassol, o preço já caiu a menos de 50%. Portanto, e quando o pequeno produtor vai investir em insumos como fertilizantes, isso representa um custo elevadíssimo para ele e um risco que ele não vai tomar, pondo em causa a sua subsistência. Há um conceito errado de que o pequeno produtor, o produtor familiar, não pode aumentar, não consegue aumentar a sua produtividade. Ele consegue, se, uma vez mais, forem tomadas políticas consistentes, quero eu dizer, que não é 1 ano, 2 anos. É duradouras. Mas, Dr. Souto, as políticas existem, não é? Se nós formos olhar para os planos estratégicos, as políticas estão lá. Cristiana. Então, o que é que está a acontecer? Desculpas, o plano estratégico é um volume de papéis que tem muitas páginas e tem 2 parágrafos sobre o setor privado. Portanto, aquilo não é verdadeiramente uma estratégia de desenvolvimento do setor agrário. Aquilo é uma reflexão, peço desculpas aos autores disto, mas eu já tive a oportunidade de partilhar esta minha opinião sobre este documento. Mas pronto, é um documento que tem uma reflexão, alguns dados, que tem alguma utilidade, mas não é uma estratégia para o desenvolvimento do setor agrário, não é? E não responde a nenhuma destas questões que estivemos aqui a ver. O facto é que é preciso ter em conta que 70% da população são produtores familiares, quer dizer, vivem da agricultura. É preciso criar intervenções de longo prazo para melhorar o acesso destes produtores familiares a tecnologias e, sobretudo, a mercados garantidos. É nesse sentido que eu estava a dizer que nós estamos a criar estas cooperativas de comercialização, estas empresas de comercialização para garantir o acesso aos mercados. Portanto, o resultado disto não se vê ao fim de 1, 2 anos.
Então, a estratégia que tem que ser tomada tem que envolver outros setores, o setor, portanto, de infraestruturas, a eletricidade, o acesso a meios portanto, a questão do transporte. Transportar milho do norte para Maputo, quer dizer, chega aqui a um preço impossível de concorrer com o milho importado, o mesmo arroz, etc. Portanto, perceber que o setor da agricultura... É uma cadeia, não é? É uma cadeia, exatamente. É uma cadeia que envolve muitos outros operadores e que não têm estado devidamente coordenados. Eu queria tocar nesta questão da cadeia. Quer dizer, nós, como é óbvio, não é? Sempre que se discute agricultura, a gente se emociona. Tem a ver com a nossa alimentação. E é um problema de segurança. Podemos esquecer disso, não é? Porque sejamos Aquilo que claros, é um nós problema de comemos hoje segurança ao jantar nacional. depende disso, do setor da... Por isso que Porque é um problema de segurança nacional. Exatamente. É um problema de Quanto segurança mais saudável for o setor, mais saudáveis somos nós, não é? Exatamente. Então isso emociona-nos. Mas é nestes momentos que a gente precisa de ficar um pouco frio. Saber que, que há algumas coisas que são muito fashion, muito cheio de brilho, Como hoje, já trofa, não é? não é? Como já trofa. E depois a gente não consegue, já viste que eu desviei, não é? E depois a gente não consegue ir para os pontos principais, não é verdade? E então o assunto, para mim, é se nós conhecemos estas coisas. O país tem pessoas que trabalham todos os dias em agricultura, que vivem... O desenvolvimento rural. Todo, neste país inteiro. Você vai encontrar facilmente 100, 200 mil pessoas que podem ter uma opinião Pode sobre abordar isto. o assunto. Não é verdade? Então, por que não escutamos estas pessoas? Eu acho que este é que é o problema. Por exemplo, como é que a gente em 2000 e poucos temos um PEDS aqui, um dos intervenientes do setor privado nem reconhece que aquilo é uma estratégia. Sim. Não sei se também sabe. é a questão de participação e envolvimento de todas as partes relevantes. Exatamente. É muito importante. Portanto, este é o desafio. Vocês estão a pensar que estão-nos a desafiar, mas este é um desafio para vocês de Mosefo. Não é verdade? Quer dizer, não, preciso... temos que partilhar. E com outras. Engenheiro João Carrilho, qual é o desafio então para este novo governo, e tendo em conta que estamos num novo ciclo político, qual é o desafio? Sobreviver. Eu lhe digo uma coisa, estar no governar é muito difícil. Fala a experiência, não é? É muito difícil. E eu digo, olha, eu só posso desejar o máximo de sorte e de dedicação a isso. Tem um desafio grande. Eu acho que este é um desafio, este desafio de como é que dar prioridade adequada à agricultura. Mas eu nem me atrevo. Não me atrevo mesmo. Não é porque estou a querer ser simpático com o novo governo, não sei o quê. É realmente difícil. Veja lá. Estamos a fazer uma campanha, no dia 15 de outubro está toda a gente feliz porque vai entrar numa mudança de gerações, não sei, não é assim? E em janeiro há uma cheia que acaba com metade do país. Imagine como é que fica aquela pessoa que em agosto, setembro, outubro estava a falar de planos, não é? Olha, vou tentar fazer assim, vou promover isto. De repente não está a promover nada, está a reparar a estrada, está mas podes, não é verdade? Mas, é dramático. Portanto, eu acho que um desafio que este governo tem, o próprio governo já se colocou, inclusão, diálogo. Inclusão. Eu acho que esse é o... Está bem, mas vamos ser mais concretos em termos de que há algo que, em termos de política, se falamos do setor agrário, que pode e deve ser feita de imediato. É olhar para o setor, para os produtores agrícolas de uma forma holística, vendo que ele é constituído por diferentes segmentos, cada um deles contribuindo da sua maneira, mas precisa de uma política, desculpa-me aqui o palavrão, uma política holística para esta diversidade de produtores. Para uns o crédito é importante, para outros é importante mais o acesso a tecnologias, para outros a questão da proteção do uso da terra é extremamente importante, para outros o acesso aos mercados é a questão central. Portanto,
uma política holística para o setor agrícola. Não há grande empresa, não há quer dizer, existirá, mas quer dizer, não podemos estar a fazer políticas de retalho, agora é só os camponeses, vai tudo para os camponeses e vamos distribuir 7 bis. Agora é só para atrair o investimento estrangeiro, internacional. Não há maneira de tratar isto a retalho. Desculpem lá. É uma conversa. Olha só. É verdade que eu concordo contigo que é preciso olharmos para todos os intervenientes, etc. Mas quem quer satisfazer a todos não satisfaz a ninguém. Nós temos que ter um foco. Estou a falar no setor agro. Sim, mas no setor agrário, o foco, para mim, é o setor familiar. Eu sei que todos os outros têm participação, mas se não houver um foco claro... Mas o que é isso de foco no setor familiar? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu promovo investimento, eu posso promover um investimento que trabalha diretamente com o setor familiar. Sim. Por exemplo, o que está aí a acontecer em relação a sojas e não sei mais coisa. Não é assim? Por exemplo, eu posso promover... E depois quem é que compra essa soja? Quem é que a transforma? Também, mesmo a própria promoção, esse setor privado promove, vende e alguns deles transformam. Então é uma intervenção holística. Exatamente. O que estou a dizer é que o foco tem que ser aquilo. Este é o que eu estou a sugerir. Não quero dizer que os outros devemos simplesmente ignorar que existem, que não é verdade. Não é verdade? O que eu sugiro é que temos que olhar para todos como intervenientes, todos têm um papel muitíssimo importante a realizar, mas a nossa política deve ter em vista aquilo. Por exemplo, eu reduzo os impostos daquele investidor privado que for trabalhar diretamente com X famílias. São formas de envolver o setor privado com foco no setor familiar. Não discordo do ponto de vista... Pode discordar. Eu posso discordar e vou dizer, não discordo de que o setor familiar, em termos sociais, merece uma atenção, porque já dissemos aqui, não vale a pena repetir, porque é uma questão de segurança nacional, é uma questão de inequidades, etc. Mas, para acelerar os aumentos, quer dizer, para melhor estruturar as cadeias de valor no setor agro, não podes olhar só para um segmento, tens que olhar integradamente para todos os operadores, os diferentes segmentos que operam nas cadeias de valor. E deste um exemplo da soja, eu posso dar também o exemplo das políticas que fizemos para desenvolver a cadeia de valor do frango, onde há a montante desde o produtor da soja, o produtor do milho, depois ao transformador. E nós não podemos ter sucesso nem montante nem a jusante se não financiarmos aquele que processa, aquele que produz a ração, aquele que faz a avicultura já mais intensiva. Portanto, eu teria cuidado de pôr todos os ovos no mesmo cesto. Eu insisto, para mim, uma política holística para o setor agrícola, e holística significa não é só Sua Excelência, o Sr. Ministro da Agricultura e seus diretores nacionais. Há aqui assuntos da terra, há aqui assuntos de infraestruturas, há aqui assuntos de energia que devemos integrar como parte inalienável de uma política de desenvolvimento desta questão-chave, que acho que estamos de acordo, sem uma agricultura mais eficiente, mais inclusiva, e permita melhorar os rendimentos dos milhões das famílias moçambicanas que vivem diariamente dependentes disto, sem isto o país está em crise. Esta questão que estão a colocar coloca foco uma vez mais no papel do Estado. Exato. De uma forma ou de outra. E, portanto, é preciso, se calhar, começar por aí. O que é que a estrutura estatal da agricultura deve hoje ser para poder absorver todo esse pensamento? Uma questão central. Como é que a estrutura deve ser montada para poder ouvir e poder absorver? A questão da inclusão é fundamental, todo mundo tem que ser ouvido, mas depois, como é que as coisas, depois de ouvir, como é que se fazem? É uma questão central, que me parece que como é que se põe os guizos aos gatos? Exatamente. No terreno, nos distritos, nas aldeias, etc. Isso... Como tinha dito, eu acho que esse é um dos capítulos. Exatamente, o papel do Estado. Exato. Um dos capítulos tínhamos falado que era central, a parte da economia. Capítulo de qual é o papel do Estado? Não é assim? Mas esta parte das instituições... As instituições, exatamente. Como é que elas funcionam? Não só o Estado, sabe? Mesmo estas associações.
E pergunta ao Souto se ele consegue dar crédito a cada uma das pessoas. Ele não consegue. Portanto, é preciso... Mas hoje em dia a gente fala num ministério, vamos promover cooperativas. Cooperativas? É um tabu, né? É um tabu dos erros do passado. Tá a ver? A própria palavra então, tem tudo uma isto carga. tem que ser desconstruído exatamente, e reconstruído. Reconstruído. Então, eu sinceramente, eu acho que estarmos agora a tentar sugerir num painel destes, que é visto por milhões de pessoas, não é? Microsoluções não me parece que seja o adequado, porque temos, né? Cada um de nós tem uma ideia sobre como resolver o problema. Vão dizer agricultura de contrato, outros vão dizer que há muitas pequenas soluções para isso. O que será importante para mim é que o governo realize o compromisso que tomou. Disse que vai fazer um governo inclusivo. Não é verdade? Votamos. Eu votei. Tá bem. Votei, não é assim? Agora vamos lá fazer o que é que isto quer dizer inclusivo. Vamos ser o Estado, depois vamos fazer o conjunto do setor financeiro, depois o conjunto, talvez das infraestruturas. Não sei como é que isto se vai fazer, mas acho que este é o desafio que o governo tem, sentar Eu acho que... e ver isto. E não pensar, e não pensar que sabe tudo. Nós sofremos dessa doença de saber. Quem está no governo sabe tudo, ora ninguém mais sabe nada. Não, eu acho que a minha leitura é um governo novo, que ainda está à procura de soluções, e estamos numa boa oportunidade para debatermos. Exatamente. E quer dizer, tenhamos ou não votado, este é o governo que temos e é que precisa de ser apoiado na busca de soluções para todos nós. Esta é a questão que nenhum de nós pode escolher. Precisamos de participar, colaborar, discutir abertamente para que como Tomás há pouco disse, na minha opinião, muito corretamente, definir em primeiro lugar qual é o papel do Estado neste processo. E este papel central que o Estado deve assumir, não é, como vimos no início, não é andar a ele próprio a fazer cooperativas, não é ele andar próprio a montar moageiras, a montar silos, quer dizer, mas definir bem o papel do Estado, dos diversos mas também órgãos não é o Estado ficar de longe, o mercado que desenvolve a agricultura. Não. Quer dizer, queria também limar um pouco este ponto, não é? Não é o oposto que está há a instrumentos fiscais, há instrumentos financeiros, há instrumentos diversos para que o Estado assuma o seu papel. Não é um mero regulador distante do dia a dia. Ele tem que intervir, mas com instrumentos incentivadores. Não é com instrumentos que os seus próprios funcionários vão fazer. Esse é que é o problema das outras ineficiências e muitas pequenas corrupções. Mas, portanto, este é um momento onde temos condições, parece-me, eu acredito que temos condições para que o Estado, porque os riscos são grandes e os riscos da instabilidade, das inequidades são grandes, e para que o Estado e este Governo entre numa maior interação com os outros diferentes intervenientes na busca de soluções. Não é o João, o Souto, nenhum de nós que vai individualmente fazer, mas para fazer políticas de visão de longo prazo é preciso que haja um consenso nacional, e eu concordo com o que o João disse. A busca deste consenso nacional é necessária em vários setores, mas na agricultura é inadiável. Dr. Souto, há pouco utilizou uma expressão que é a necessidade de uma visão holística. E seguindo um pouco esse raciocínio, olhando aqui para um contexto mais amplo da nossa economia e de um desenvolvimento integrado, tem havido um foco muito grande e uma priorização dos recursos energéticos. Encaram isso como uma oportunidade ou uma ameaça para o setor agrícola? E é quase para terminar, porque de facto, eu acho caminhamos que para os momentos finais. Eu acho que o facto de estarem descobertas esses recursos e estarmos aqui a debater a agricultura é um bom sinal. Significa que por causa daquilo toda a gente estava... Não, cuidado que aquilo ainda não começou a sair, é uma galinha que ainda não pôs o ovo, ou a gente mata a galinha ou a gente espera pelo ovo. Não é verdade? Portanto, acho que neste sentido é uma oportunidade, estamos a ver. Pode ser um risco,
Pode ser um risco, também já verificamos. Estávamos aqui há bocado a conversar. Em alguns lugares tira-se terra às pessoas, fazem-se coisas que não são muito boas quando são mal feitas. Porque o futuro é esse mesmo. O futuro é uma redução da população agrícola e um aumento da população industrial. Não é assim? Portanto, eu poria que é uma oportunidade e um risco, dependendo do lado de que a gente olha. Se nós olharmos sem atenção para com o desenvolvimento do país, vai ser um risco. Eu acho que também que é uma oportunidade, mas que contém riscos. Quer dizer, há coisas que estão a acontecer no nosso país que mostram a fragilidade deste setor. Por exemplo, em certos sítios do país, algumas desses megaprojetos, por exemplo, para assuntos alimentares, estão a importar produtos, desde hortícolas básicas vegetais, da África do Sul, etc. Portanto, isso mostra que não há, que esta oportunidade para responder a esse mercado não está a ser devidamente aproveitada. Uma outra oportunidade temos que pensar bem nesta questão do fundo soberano. Esta questão do fundo soberano é uma questão central, não é hoje o dia do debate disso, mas, na minha opinião, tem que ser debatido, porque os ganhos desse setor mineiro, desse setor energético, se não forem devidamente utilizados na estabilização do setor do desenvolvimento rural, absorvente de mão de obra, portanto, para inverter estes processos migratórios, se não for aproveitado para modernizar a nossa agricultura, os vários segmentos, não é só o setor familiar, os vários segmentos do setor agrícola, portanto, teremos aí um alto risco. Assim como também alguma legislação tem que ser atualizada. Por exemplo, nós estamos envolvidos num caso onde é uma propriedade agrícola, foram descobertos lá alguns minérios, portanto, passa-se por cima, a lei protege o investidor mineiro contra o investidor na agricultura. Portanto, quer dizer, há oportunidades e há riscos. E esse é, então, na minha opinião, um dos temas importantes que o MOSEF pode levar para a frente no seu debate, uma melhor identificação das oportunidades e riscos deste processo. Porque o investimento no setor mineiro e energético é incontornável e é bem-vindo, mas pode ser um mal se não for bem gerido. Mas pode ser um grande bem. Portanto, nós temos que calibrar. Sim, porque, por exemplo, como é que se faz um apoio à agricultura se não houver dinheiro do país para poder apoiar essa coisa? Quer dizer, eu não demonizo. Eu simplesmente, quando há este debate da polarização dos recursos naturais, dos recursos minerais, que é a mesma coisa, não é? Eu acho que esse não é meu debate. Eu gosto dos dois. Não é assim? Não, João, mas é um debate no sentido de como vamos aproveitar melhor essa oportunidade. Sim, vamos. Nesse sentido, E fica aqui matéria para outro debate. Este foi mais um programa MOSEF. Estivemos em debate com o engenheiro João Carrilho e o Dr. António Souto, à medida que nos aproximamos da conferência sobre agricultura e pescas. O tema será os desafios da agroindústria em Moçambique, da subsistência à sustentabilidade. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Encontre-nos em facebook.com/MOSEF. Obrigada por ter estado na nossa companhia.